Segunda Reis, capítulo 22, nós vamos ler apenas o versículo 1 e 2. E diz assim o versículo 1. Tinha Josias 8 anos de idade, quando ele começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jedida, filha de Adaías, de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Essa é uma história muito interessante, irmãos. É a história do rei Josias. A gente acabou de ler aqui que o rei Josias tinha apenas 8 anos de idade quando ele assumiu o trono. Você imagina uma criança de 8 anos de idade assumindo um trono. E aí, para a gente conhecer um pouco mais do rei Josias, alguém já leu sobre o rei Josias? Ele era neto de Manassés, e Manassés era um homem tudo da linhagem de Davi. Manassés era um homem muito desobediente, e ele assassinou, ele matou muitos inocentes no seu reinado. Ele era avô do rei Josias. E aí, no finalzinho da vida dele, ele resolve, então, se voltar para Deus. Só que voltou tarde demais, né? Não deu tempo nem de se consertar. E aí, ele logo veio a óbito. E aí, ele teve Amon, que a gente escuta, né? Vê muitos textos da palavra de Deus sobre os amonitas. Eles eram um povo muito cruel. Era por causa do rei Amon, que é pai do rei Josias. Amon também seguiu naquela mesma pegada do pai dele, do Manassés. Ele também começou a fazer um reinado de muita desobediência, de muita crueldade. E aí o rei Josias crescia vendo tudo isso. A Bíblia diz assim: ensina o menino no caminho que deve andar. Por isso que a gente deve ensinar os nossos filhos com os preceitos da palavra, porque aí eles vão andar de acordo com a palavra. Mas não foi isso que o rei Josias viu no reinado do pai dele. Ele viu um homem extremamente cruel, um homem extremamente idólatra, que fazia tudo ao contrário do que a palavra dizia. Só que, como ele era um homem muito ruim, os próprios oficiais dele tramaram a morte dele. Se a gente fosse trazer para o dia de hoje, já seria assim, um golpe de Estado. Eles quiseram dar um golpe, mataram o rei Amon. Só que o povo resolveu se unir para não deixar que eles tomassem o governo, porque existia um herdeiro que era o rei Josias. Então, o que o povo faz? O povo vai e reage a esse golpe, e aí o golpe não funciona, e eles colocam o rei Josias com apenas 8 anos de idade para assumir o trono do pai. Esse era o contexto que estava acontecendo quando o rei Josias assumiu. Estava acontecendo uma transição de poder no âmbito internacional. Tinha âmbito internacional também, está pensando o quê? Vocês estão achando que é só agora? Estava acontecendo exatamente isso. E aí, o que acontece? Nesse contexto todo, ele consegue fazer com que aquela localidade onde ele estava ali reinando, que era Judá, conseguisse ter uma emancipação, digamos assim, uma emancipação. Ele conseguia implantar aquilo que ele queria implantar, apenas 8 anos de idade. Quantos anos ele tinha? 8 anos de idade. E aí, quando Josias assume o trono, com 8 anos de idade, o que ele vê? Um povo totalmente idólatra. Um povo que fazia tudo ao contrário do que a palavra dizia. Mas lembra que eu falei? Ele era da linhagem do rei Davi. E certamente ele escutou muitas histórias a respeito de Davi, das coisas que Davi ensinava. Né? Eu conjecturo que a mãe gosta de contar história, né, Danusa? Eu sei bem que eu sou péssima em história. Quem contava história lá em casa era Lã. Certamente ele escutou muitas coisas sobre os feitos de Davi. E a criança, quando ela escuta as coisas, ela assimila, irmãos, ela guarda. É por isso que a Bíblia diz que a gente tem que ensinar enquanto está pequeno. Porque às vezes a gente pensa, é mais fácil eu lembrar de coisa da minha infância do que de uns 2 anos atrás.
Eu lembro de coisas da minha infância tão forte que quando eu falo para minha mãe, ela chora. Que não foi uma história agradável, né, certamente. Mas ela chora, que ela fala assim, não é possível que você se lembra disso, você era muito pequena. Mas o rei Josias, então, ele começou a lembrar das coisas que ele aprendia sobre o rei Davi. E aí, ele pensou, só tem um jeito, a gente precisa consultar o livro da lei. Por quê? Porque o avô dele, Manassés, e o pai dele, Amon, estava tão distante dos feitos de Deus que eles nem consultavam mais o livro da lei. E alguns estudiosos entendem que era o Pentateuco. Agora, uma lição de casa. Pentateuco é o quê? Os 5 primeiros livros. Estão afiadinhos, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. E aí, ele vai e lembra disso. Ele lembra dos ensinamentos do rei. E isso já tinha se passado, tá? Não foi de um dia para o outro, com 8 anos, não. Isso aí era um processo. Ele começou a ir lembrando dessas coisas todas, até que ele lembra dos ensinamentos de Davi. Então, ele pensa, não, a gente tem que começar a organizar as coisas, porque eu lembro que não era dessa maneira que Davi se procedia. E a gente está fazendo tudo completamente diferente. E eu lembro que existia um livro da lei. Mas aonde está esse livro da lei? O livro já havia se perdido, irmãos. Já havia se perdido, porque não era usado. Então ele vai e tem uma ideia. Ele falou, bem, a gente precisa organizar, a gente precisa reconstruir, a gente precisa arrumar a casa. Mas para arrumar a casa precisa de... Vocês viram que a gente gastou dinheiro aqui para arrumar a casa, né? Para dar uma organizada. E ele estava falando exatamente sobre isso. Não, nós vamos reconstruir um altar de novo. Vamos reconstruir o altar para adorar esse Deus. Mas a gente precisa o quê? De dinheiro para fazer isso. Só que aí ele fala para os seus trabalhadores, olha, vocês vão até o rei, até o sumo sacerdote Ilquias, e aí vocês falam com ele para saber como é que faz para levantar uma finança. E assim eles foram. E eles foram até o sumo sacerdote. E quando chegou lá no sumo sacerdote, ele falou, o rei Josias pediu para a gente vir aqui, porque precisa juntar recurso para a gente reconstruir, para fazer essa obra. E aí, ele vai lá, vê os recursos que tinham guardado e entrega para esse escriba que foi lá. Mas na mesma hora que ele entrega os recursos para o escriba, é a minha língua enrolando, escriba, ele também entrega o livro da lei. E aí o escriba não entende nada, porque é muito tempo que não era consultado esse livro da lei. E aí ele volta até o rei, e aí o rei pergunta para ele, e aí, encontrou o sumo sacerdote? Encontrei, além dele me entregar os recursos, ele também me entregou esse livro da lei. E aí a ficha do rei cai. Era sobre esse livro que eu estava pensando. E aí o rei Josias vai e começa a abrir aquele livro. E quando ele abriu o livro, que ele viu que naquele livro da lei estava tudo ao contrário do que eles estavam fazendo, ele não se aguentou. A Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes com grande temor, porque ele conhecia o Deus a quem Davi pregava. Ele lembrava dos ensinamentos que ficaram esquecidos, porque o povo, o pai dele, o avô dele, tinha levado aquele povo a seguir uma idolatria. Irmãos, e cada vez que a gente se afasta da palavra de Deus, nós corremos o risco de idolatrar alguém ou alguma coisa. E aí, quando ele pensa nisso, ele começa então a voltar para a palavra de Deus. E aí a gente aprende que o nosso foco e os nossos princípios, eles estão na palavra de Deus. Não tem como ser filho de Deus se você não segue o que a palavra diz. Se você não segue o livro da lei. Porque quando a gente se desvia deste livro, a palavra de Deus diz assim, escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para que não haja possibilidade de eu pecar contra ti.
Porque é isso que acontece quando a gente se afasta do livro da lei. Porque aí a gente acaba saindo da vontade de Deus e as consequências, ela vem sobre a nossa vida. E quando a Bíblia fala de idolatria, ela está falando que é provocação a Deus. Olha, sabe por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém, irmãos. Quando a gente começa a idolatrar pessoas ou coisas, porque tem gente que idolatra coisas. O Dom Ramos é amigo da gente, né, Ela? E a gente foi assistir um casamento ali na igreja dele, e aí ele falou assim para mim, Noemi, tem um monte de crente também idólatra. Vocês ficam dizendo que nós somos idólatras porque nós adoramos imagens. Mas tem um monte de crente idólatra. E eu fiquei quieta, porque tem mesmo. Tem crente que idolatra filho, tem crente que idolatra carro, tem crente que... um monte de coisa. E um monte de pessoa. Tem crente fanático demais. Tudo bem, você pode gostar do seu futebol, você pode gostar, mas não precisa também enlouquecer. Né? Tem gente que, se o time perder, ele nem cumprimenta o outro. Não pode nem falar a paz do Senhor, porque a paz vira guerra. Então, assim, tudo que toma o lugar de Deus é idolatria. E Deus não divide a glória dele com ninguém. E aí, lá em 2 Reis 22, 17, olha o que ele fala. Olha o que Deus fala. Me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem. Então, idolatria é provocação a Deus. Quando você idolatra alguém ou alguma coisa, você está provocando a Deus. Isso é a palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus. E aí as consequências vêm. Porque a gente precisa, somente ao nosso Deus nós devemos adorar. Somente a Ele. E o rei sabia disso. Ele sabia disso, porque ele trazia na memória essas lembranças. Por isso que quando ele achou o livro e que ele começou a ler, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes. E rasgar as vestes, irmãos, é sinal de arrependimento. Porque naquele momento ali, ele começa a se arrepender. Porque certamente ele ia naquela prática, sabe assim, todo mundo está fazendo, estou fazendo também? E às vezes nem para poder pensar. E quando você vê, você fala, gente, como assim? Eu estou fazendo isso também? E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não seguir o bonde. Siga a palavra, amém, irmãos? Não siga a multidão, siga Jesus. É a Ele que nós devemos seguir, porque nós temos essa tendência. Se o povo está indo para um lado, a gente vai também. O povo vai para cá, a gente vai também. E a Bíblia diz que nós temos que seguir a Jesus, não a multidão, porque a multidão, ela pode estar indo para um lugar distante de Jesus. E quando ele rasga as suas vestes em sinal de arrependimento, a Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. E certamente ele alcançou. Só que quando ele rasga essa veste, ele toma uma atitude, irmãos. Porque às vezes a gente sabe que está indo para o caminho errado, a gente sabe que está fazendo as coisas erradas, mas aí a gente continua fazendo, né? A gente, tá aquele arrependimento meia boca, que você fala, não, eu não queria fazer isso, mas continua fazendo. Só que quando o rei, ele chega a essa consciência até ele toma uma atitude. Aí eu lembrei, quando eu estava lendo isso, eu lembrei da mensagem que o Alan falou, ele se indignou. A gente precisa se indignar. Quando a gente está fazendo alguma coisa errada e que essa conscientização vem até nós, a gente precisa se indignar para fazer ao contrário disso. E foi exatamente isso que o rei fez. Só que naquela época tinha um questionamento. Deus, ele só falava através de profetas. E aí o rei ficou preocupado. E agora? Como é que eu vou consertar isso? Como é que eu vou consertar essa lambança de anos, lá desde a época do meu avô, e vem todo mundo fazendo tudo de errado? Eu preciso achar um profeta, para que ele interceda por nós, para que ele converse com Deus a respeito de nós. Olha o reconhecimento. Ele se arrepende, mas ele não fica em casa chorando. Porque ele poderia ficar chorando. Por que meu avô fez isso? Por que meu pai meteu nessa enrascada, e agora olha como nós estamos. Não, ele se indignou e tomou uma atitude. Então ele vai, chama o sumo sacerdote Ilquias e fala assim, eu preciso que você procure um profeta, para que ele fale com Deus a respeito de nós, que nós nos arrependemos, e aí a gente precisa saber o que nós vamos fazer agora. Certamente o rei Josias pensou, será que dá tempo?
será que dá tempo? Irmão, sempre dá tempo para consertar. Sempre dá tempo para consertar, porque Deus, ele é tardio em irar-se. E a gente precisa, a gente que conhece a esse Deus, a gente precisa reconhecer que erramos e voltar para Ele, nos voltarmos para Ele, para os preceitos dEle e tomar uma atitude correta. E aí, só que hoje, né, diferente daquele povo, a gente tem o Espírito Santo que habita onde? Dentro de nós. Então hoje ninguém erra sem querer. Mas tem gente cara de pau que diz, errei sem querer. Filho de Deus não erra sem querer. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro de nós. E ele nos direciona para o melhor caminho. O Espírito Santo fala ou não fala? O Espírito Santo é uma pessoa. E aí ele fala no seu coração. Ele fala, Israela, esse caminho não, hein? Isso, não precisa ninguém dizer não, não precisa... Porque a gente tem mania, vamos falar aqui baixinho, né? A gente tem mania de ser polícia. Crente gosta de ser polícia, né? Polícia de crente. Ele não toma conta da vida dele, mas quer tomar conta da vida do outro. Aí ele fica, e aí, irmão? Vigia na terra. Polícia de crente. Alguém conhece polícia de crente aqui? Não seja um polícia de crente. E aí ele pensou, será que dá tempo? Dava tempo. E aí o sumo sacerdote começa a procurar o profeta. E naquela época tinham 2 profetas famosos. Um era o profeta Jeremias e o outro era Sofonias. Sofonias. E eles eram os profetas daquela época, certamente os profetas com mais experiência, porque você vê vários relatos na Bíblia falando a respeito de Jeremias e de Sofonias. Só que a coisa foi diferente. Quando o sumo sacerdote, ele foi procurar um profeta para que intercedesse sobre aquela nação, ele não foi nem a Jeremias, nem a Sofonias. Esse nome, eu acho, não sei se você já escutou esse nome. Alguém já escutou esse nome, Hulda, na Bíblia? Seja sincero, já escutou? Hulda, pois ela existiu. Ela era uma profetisa contemporânea daquela época. E aí, quando o sumo sacerdote vai procurar um profeta, ele vai até a Hulda. E aí ele chega lá e fala para Hulda tudo o que estava acontecendo com aquele povo. Alguns escritores acreditam que não sabem por que eles foram até a Hulda, mas Deus sabe de todas as coisas. E aí alguns relatam que foram até a Hulda porque ela era a mais acessível. Aí a gente aprende uma coisa, quando Deus não encontra os experientes, ele vai para o acessível, aquele que está disponível para fazer a obra. Você está disponível para fazer a obra? Porque ele poderia ter procurado um desses profetas, mas aprouve Deus que eles procurassem e fossem até a Hulda, e aí, quando ele chega lá e fala para a Hulda tudo o que está acontecendo, ela então começa a interceder por aquele povo. Ela começa então a falar com Deus a respeito daquele povo, porque Deus só falava através de profeta. E aí, 2 Reis, no capítulo 22, nesse mesmo que a gente estava lendo, no versículo 16, Deus vai responder para ela. Quer ver só? Olha o que Deus fala para ela. Hulda orou, levou o questionamento do rei Josias, e aí Deus falou para ela, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, ele está falando do rei Josias, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direi, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração
se esterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que queriam para a assolação e para a maldição, e rasgastes a tua veste e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Olha que coisa. Quando o rei Josias rasgou as vestes, querido, Deus vê todas as coisas, Deus sabe quando há arrependimento no seu coração. Porque Deus, Ele olha para nós, Ele nos conhece, Ele vê o nosso interior. E quando Deus olhou, você acha que Deus não estava vendo toda aquela cena? Claro que Deus estava vendo. Ele estava contemplando todas aquelas coisas. E quando o rei se rasga e abre o coração, no versículo 19 ele diz, o seu coração se abriu. Isso quer dizer assim, houve sinceridade por sua parte. Você reconheceu que errou. Querido, a gente pode errar, sim ou não? A gente pode errar. Nós estamos nessa caminhada aí com o Senhor e muitas das vezes a gente erra, mas a gente, como filho de Deus, o Espírito Santo fala conosco, a gente conserta e deixa, e aquele que conserta e deixa, alcança a misericórdia de Deus. E foi isso que aconteceu com o rei. Deus então ouviu e viu o que ele tinha feito, o arrependimento dele. E aí, a partir daquele momento, Deus fez uma promessa. Sabe por quê? Porque Deus viu um justo. Isso é muito lindo, irmãos. Estava tudo errado. A cidade estava um caos. Estava todo mundo cometendo as maiores atrocidades. Mas quando o rei se arrepende e toma um posicionamento, Deus começa a promover mudança através dele, por causa da atitude dele. E aí a gente vai ver, se você for ler todo o texto, como que Deus vai atuar no reino de Judá, porque Josias foi sincero de coração. O que a gente aprende é que com o rei Josias, ele fez um verdadeiro avivamento. Quem já ouviu falar em avivamento? Tem um monte de crente pedindo avivamento. Não, essa igreja tem que ser avivada, precisamos de avivamento. E se você sabe o que é avivamento? A gente realmente precisa de avivamento. Porque avivamento é purificar, é corrigir tudo o que está errado. A gente precisa ou não de avivamento? Queridos, na história de cada avivamento, nós vamos ver Deus purificando, limpando as sujeiras, tirando tudo que impede o crescimento e o progresso da causa. Só depois que Ele faz tudo isso, é que a gente vê o povo crescer, a igreja de Deus crescer, porque a igreja de Deus somos nós. Então tem que começar por nós. 12 anos, ainda dá tempo? Dá tempo. Dá tempo da gente consertar tudo que está errado. Dá tempo da gente limpar tudo aquilo que precisa ser limpo. Lembra que o povo havia desviado de Deus, quebrado a aliança? E quando se volta para Deus, para a palavra de Deus, Deus muda a história. E é assim que a gente precisa ser. Deus nem olhou para aquele povo, Deus olhou para Josias, um único homem. Quantos Josias nós temos aqui? Que nós sejamos hoje os Josias de Deus. Para que através de nós, Deus possa mudar toda a história. Não estou falando dessa igreja, não, estou falando toda a história desta nação. Porque Deus precisa olhar e ver um justo. A Bíblia diz que Ele procura verdadeiros adoradores. Que adorem de qualquer maneira? Não, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. E como é que é adorar a Deus em espírito e em verdade? É cumprir aquilo que a palavra diz para a gente cumprir. Se a gente seguir tudo o que a palavra diz, não tem como a gente errar, irmãos. Nós vamos vencer, vencer e vencer, porque a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, ela acende, ela clareia, e aí a gente consegue passar, e passar fazendo festa. Amém, queridos? A gente precisa ser um rei Josias nesse tempo, um justo, temente a Deus, e que muda a história. E aí, Deus faz uma promessa para ele. Olha que coisa linda, Danusa. E Deus falou assim, ó, por causa de você, Josias,
Eu vou deixar que você viva todos os seus dias em paz, sem que você presencie o que eu vou fazer a este povo. Olha que coisa. Deus poupou, só por causa de um justo, ele poupou de que ele passasse e que ele sofresse as consequências dos erros que já vinha sendo praticado há muito tempo. Então, querido, por causa de um justo, Deus muda toda uma história. Por causa de você, por causa de mim, Deus muda a história da tua casa, Deus muda a história da tua família, Deus muda a história da tua comunidade. Você crê nisso? Eu creio nisso. Hoje não, esses dias nós estamos completando 12 anos. E quantas coisas já aconteceram aqui, né, Danusa? Não vou nem deixar a Danusa falar, porque ela vai falar muito. Porque muitas coisas já aconteceram aqui durante esses 2 anos. Quantas pessoas já passaram por aqui? Quantas coisas já aconteceram, tanto de bom quanto de ruim? Muitas histórias aconteceram, porque foram 12 anos, mas nós estamos aqui. Amém? Você está aqui? Amém. Nós estamos aqui para recorrer ao livro da lei. E a palavra de Deus, ela vai trazer conserto para todas as coisas, como tem trazido. Tanto é que nós temos visto a obra crescer. Amém? Você tem visto a obra crescer, irmãos? E vamos ver mais. Porque Deus, ele atua aonde há arrependimento e conserto. A ele nós devemos dar toda a honra e toda a glória. E se não tiver alguma coisa de errado para ser consertado, Deus vai fazer. Deus vai fazer. A começar por mim. Porque o avivamento tem que começar da minha vida. Eu não posso querer uma igreja avivada se eu não tenho consertado a minha vida diante de Deus. É o meu altar que tem que começar primeiro. A começar por mim, tem até uma canção, né? A começar por mim. Tem que ser assim, irmãos. Às vezes a gente quer uma igreja animada, mas você não é animado. Você quer uma igreja cheia de coisa, mas você não é cheio. Mas nós somos a igreja. Então é nós que temos que ser avivados. Não, a Bíblia diz assim, ó, não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos. O Alan pregou sobre isso, mas não é para transformar o mundo, não. A gente fica querendo, estou falando polícia de crente, a gente quer transformar o outro. Não é isso que o texto diz. Ele diz que é para eu transformar a minha própria mentalidade. A gente tem que ter a mente de Cristo. Às vezes a gente tem mente de tanta coisa, mas não tem a mente de Cristo. Nós precisamos ter a mente de Cristo. E aí a gente vai conseguir passar pelas coisas dando glória a Deus. A gente vai conseguir passar, porque ele diz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, seja animado, seja cheio, seja avivado. E a gente precisa disso, irmãos. Se a gente quer, às vezes a gente escuta algumas pessoas, né, Danusa, reclamando, a igreja, a igreja está desanimada, está desanimada porque tu está desanimado. Tu é a igreja? Sabe que eu respondo, né? A começar por mim. Às vezes a gente fica abatido? Claro que fica, gente. Nós não somos um crente maluco, né? Às vezes a gente passa por determinadas situações que nos deixam realmente entristecidos, mas aí a gente tem que olhar para quem? Para Cristo, o autor e consumador de todas as coisas. Irmãos, porque se nós não olharmos para Cristo, nós vamos sucumbir. Nós vamos sucumbir. Porque é dele que vem todas as coisas para a nossa vida. Então, a gente não pode olhar para as circunstâncias. Então, quando o Alan falou a respeito disso, a gente precisa olhar para dentro de nós e precisa mudar a nossa mente, é metanoia, é mudança de pensamento, para que a gente viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque Deus só tem coisa boa para mim. Você crê nisso, sim ou não? Tudo o que Deus tem para nós, irmãos, é o melhor. Ele tem o melhor para nós, mas a minha mente é que está cauterizada e eu não consigo ver o melhor de Deus. O problema está com Deus ou está comigo? Está comigo. Por isso que a gente precisa mudar o nosso pensamento. Você vê que quando o rei Josias, ele percebeu que estava tudo dando errado e que ele não tinha para onde correr, ele se voltou para Deus. A mudança veio, a mente dele veio, opa,
Só existe um que pode consertar todas essas coisas. E aí ele se volta para Deus. E por causa dele, Deus poupou ele até... Ele morreu em guerra, mas ele não viu o sofrimento, nem a mão de Deus pesando sobre o povo de Judá. A gente tem passado dias difíceis e a gente fica preocupado. Mas a gente não pode desanimar, porque nós nem desse mundo somos. Quem nos governa é o Senhor. É Ele que provê todas as coisas para nós, irmãos. Ou nós cremos nisso, ou é vã a nossa mensagem. A gente precisa crer naquele que nos enviou. E quando você crê naquele que te enviou, você crê na palavra de Deus. E aí a Bíblia diz, o justo não vai mendigar o pão. O justo não vai... Quantos justos nós temos aqui? Então, querido, você não vai mendigar o pão. Não importa se o país está em crise, não importa se... Não importa, você é filho de Deus. E filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E nada vai nos faltar. Irmãos, nós temos sido tão abençoados, eu e minha família, em tempo de pandemia. Vocês sabem que eu estou pelo INSS... por causa da cirurgia que eu fiz. Irmãos, como eu tenho visto a manifestação do poder de Deus na minha vida. Porque nesse tempo de pandemia, não estava tendo perícia, vocês viram aí a divulgação aí na mídia, e eu operei justamente em fevereiro, e para a glória de Deus, irmãos, eu operei em fevereiro, em março eu já estava recebendo. E a minha chefe que entrou depois de mim, algumas pessoas não receberam. Mas você pensa que já acabou a bênção? Não, recebi tudinho, delícia. Só que quando chegou em agosto, acabou o tempo, né? Eu teria de novo que fazer. Só que aí eu lembrei do que a perita tinha falado para mim. Se você vê que não está em condições de voltar, porque eu tive um probleminha, e aí você pode pedir a prorrogação. Eu falei, e agora? Como é que pede a prorrogação? O negócio está funcionando meia perna. Aí eu fui para o aplicativo do meu INSS, quando sou besta nem nada. E aí catei, porque eles botam difícil mesmo, que é para ninguém achar. Que é para não ter que liberar o benefício. Mas eu achei, sou filha de Deus, tenho olho de águia. E aí pedi a prorrogação uma vez, pedi a segunda, pedi a terceira. E quando foi quarta-feira agora, aí o meu médico falou assim, ó, você volta a trabalhar dia 1º de dezembro. Eu falei, nadei, morri na praia. Mas logo agora, em dezembro, começa as festas de Natal, vou ter que voltar. Falei, Senhor, eu quero não. Falei, quero não. E aí, quarta-feira, eu fui para a perícia. Aí, eu tenho um primo que operou a mesma coisa que eu. Ele falou assim, Noemi, quando tu chegar lá, tu começa a entrar toda torta. Porque aí ela vai olhar para você e vai falar assim, não. Eu falei, não, filho de Deus, não pode mentir, não. Pode não. Eu falei, Senhor, eu não vou mentir. Ela vai me perguntar, eu vou dizer tudo o que eu estou sentindo. Mas está nas suas mãos. Aí fui. Sabe que é uma aventura, né? INSS. Quando eu cheguei lá, fiquei esperando. Aí chama um, chama outro, nada de me chamar minha senha. Eu falei, Senhor, minha senha está no céu, libera ela. E aí, de repente, chegou uma perita baixinha, entrou assim. Aí eu... Irmãos, por Deus, o Espírito Santo falou para mim na hora, é ela que vai te chamar. Eu falei, ih, Jesus. Aí ela chamou outro, olha a fé do crente, né? Crente é uma coisa terrível. Eu falei, ih, Senhor, não era eu não. Olha a boca confessando a derrota. Aí depois eu me arrependi e falei, não, Senhor, eu vou continuar crendo naquilo que tu falou. Quando saiu o que ela tinha chamado, ela me chamou, eu falei, Jesus, é agora. Entrando direitinho, porque vocês sabem que eu estou meio capenga, né? Mas entrei direitinho na sala dela, irmãos. É só Deus mesmo para fazer essas coisas. Quando eu entrei na sala dela, eu estava de máscara, né? Aí ela falou assim, você só tem 56 anos? Aí eu falei, só. Tira a máscara. Eu falei, Jesus. Aí tirei a máscara. Ela olhou para mim, aí olhou para minha foto, sabe como é que é? Foto de documento, a gente bota aquela bonitinha, né? Aquela cheia de negocinho bonitinho. Aí ela olhou para mim, é você mesmo. Mas você só tem 56 anos? Eu falei, só. Ela, mas você está ótima. Eu falei, ih, negou o meu pedido. Aí ela, você está ótima. Irmãos, a mulher ficou assim, ela olhava para mim, você é magra? Eu falei, gente, será algum defeito agora? O que será?
E ela ficou olhando meus traços, você não tem nenhuma expressão? Eu falei, gente, eu vim para um procedimento estético. E ela ficou me analisando, eu falei, Jesus, ela vai falar assim, vai trabalhar que tu tá boa pra caramba. Aí ela mandou eu ficar de pé, fez alguns exercícios para mim, aí falou assim, o médico tinha te dado 3 meses de prorrogação, né? Mas vou dar 4. Vou te dar mais 4. Mas faz fisioterapia. Aí conversamos, ficou minha amiga de infância, falamos sobre a Copa, e o povo lá esperando. E aí eu saí com o meu coração, eu falei, Jesus, o que foi isso? Eu falei, eu creio que tu vai... Eu falei, não sei, né? Depois de 9 horas, né, para quem sabe disso, a gente tem que olhar no aplicativo e aí está liberado ou não. Eles dão deferido ou indeferido. E eu vim para o culto ontem, esqueci. Quando eu cheguei em casa, eu falei, gente, tem que olhar o negócio. Quando eu olhei, além dela ela falou que ia me dar 4, ela me deu 5 meses em casa. E ainda aumentou o dinheiro. Olha que bênção. Isso é Deus, irmãos. E o melhor ainda, já está na conta. Oh, glória! Isso é Deus, irmãos. É Deus. A gente precisa se voltar para a palavra e crer naquilo que a gente prega. Porque a gente vive pregando, o justo não vai mendigar o pão, mas na primeira adversidade você começa a questionar essa palavra. A gente precisa crer naquilo que a gente prega. Ainda dá tempo de se voltar para a palavra e viver o melhor de Deus, porque Deus tem o melhor para cada um de nós. E aí meu chefe me ligou e falou, nossa, mas a outra chefe não recebeu nada até agora. Eu pensei, né, filha de Deus, eu sou. O filho de Deus é diferente, irmãos. Deus tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer, Ele só quer que você abra a tua boca e mencione o que a palavra diz a seu respeito. Olha que coisa linda. Se a gente voltar para o livro da lei, se a gente voltar para a palavra de Deus, a gente vai viver aquilo que Paulo falou. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ainda dá tempo, são só 12 anos. Deus tem muita coisa para fazer nesse lugar. Você só precisa confessar o que a palavra diz. Não confesse o que você vê, confesse o que você crê. Como nós confessamos ali na cura da Emily. É assim que o Filho de Deus procede. A palavra diz, eu creio e criei, por isso falei. A gente fala o que está na palavra. Agora, se a gente se desviar desta palavra, a gente vai começar a pegar caminhos tortuosos. E a gente precisa voltar para Deus. Recebe essa palavra no teu coração, seja um rei Josias desta época, e através de você, Deus vai mudar a história desse país, a história do Brasil, e nós vamos viver o melhor dessa terra, não por causa do político, por causa de Deus, aquele que cuida de nós. Amém? Amém. Deus abençoe sua vida.